pessoal, vamos estudar neste módulo os conceitos metafísicos da Idade Média. E a primeira grande metafísica da Idade Média é a metafísica agostiniana, que tem sua grande raiz no neoplatonismo de Plotino, mas também, e mais enfaticamente, no pensamento criacionista que Agostinho herda da sua tradição cristã. Inicialmente, é sempre importante nós lembrarmos o que é o pensamento metafísico, o que significa metafísica. Desde Aristóteles até os modernos, e sobretudo na Idade Contemporânea, que será uma grande crítica do pensamento metafísico, nós temos diversas definições do que é a metafísica. Todavia, para que a entendamos bem na Idade Média, eu gostaria de colocar uma definição bem sintética e, a meu ver, simples, que nos ajuda a compreender de modo especial o pensamento de Santo Agostinho acerca da ontologia, do fundamento do ser e da metafísica, que entende a metafísica como sendo uma visão de mundo, ou, para usar uma palavra técnica, uma mundividência, que trata da origem, da organização e do funcionamento da vida, do cosmos, do universo e do mundo. Tal compreensão tem uma grande finalidade, que é entender como, onde e a partir de que fundamentos nós, enquanto seres humanos, nos situamos no mundo e na história. Esse é o fim da metafísica agostiniana, situar o homem no cosmos e na história. E Agostinho vai construir o seu pensamento metafísico a partir de três grandes referências. O neoplatonismo, que ele vai pegar essencialmente a partir da filosofia de Plotino, o estoicismo, sobretudo em sua vertente romana, que ele vai beber de modo especial a partir da leitura dos textos de Cícero, e, obviamente, a grande fundamentação teórica de Santo Agostinho vai ser o cristianismo e sua doutrina da criação. Antes de entrar propriamente na obra e nos principais contextos de Agostinho, vamos falar rapidamente dessas três referências. No neoplatonismo, propriamente, Santo Agostinho bebe a ideia de uma hierarquia do universo, onde as coisas inferiores, precisamente as coisas materiais, elas emanam das coisas superiores, ou seja, das coisas inteligíveis. Então Agostinho absorve aquela ideia de fundo das Enéidas de Plotino, que entende a realidade como emanando de um uno superior, totalmente inteligível e autossuficiente. Então Plotino vai dizer ali nas Enéidas: do uno emana o nous, do nous emana a alma, da alma emana o espírito, e assim nós vamos de emanações em emanações até chegarmos ao grau mais inferior da realidade, que é a realidade material. Junto a essa teoria, Agostinho também é influenciado pelo estoicismo romano, que tem uma grande premissa: a ideia de que o universo está organizado e desenvolvido a partir de uma ordem racional que governa a vida por uma providência. Ou seja, todo o universo se explica e se organiza a partir de uma grande razão que coloca todas as coisas em seus devidos lugares e faz com que toda a história aconteça no seu devido tempo, de maneira racionalmente equilibrada. Este neoplatonismo hierárquico de Plotino e esse conceito de ordem do estoicismo são as duas grandes influências que nós chamamos de influências pagãs do pensamento agostiniano. Elas são pensadas por Agostinho à luz do pensamento cristão. E do cristianismo, Agostinho absorve em sua metafísica basicamente a ideia de criação do mundo. A ideia de criação, ela tem como base o princípio de que o mundo teve um início, e este início teve origem na intenção racional
de Deus em criá-lo a partir do nada. Diferentemente dos platônicos e diferentemente dos estoicos, Agostinho vai entender que o mundo teve um início e esse início teve a intenção em um ser livre e racional como princípio de sua criação realizada do nada. Ele, portanto, não é eterno. E se não é eterno, assim como teve um início, também tem um fim ao qual todas as coisas tendem. Portanto, Agostinho vai aceitar a ideia estoica de que a realidade tem uma ordem racional, todavia ele vai dizer: essa ordem racional não é aleatória e não é eterna. Ela é uma ordem impressa nas coisas por um ser intencional que é Deus. A compreensão desta razão divina, a partir da qual toda a realidade se organiza, é o sinônimo de compreensão do cosmos e da vida tal como ela é. A compreensão desta hierarquia, a partir das realidades sensíveis até chegar às realidades inteligíveis, ele vai aceitar do neoplatonismo. Todavia, não vai aceitar que esta realidade seja eterna, nem que o inteligível seja superior ao sensível. Mas partindo da ideia de criação do cristianismo, Agostinho vai entender que toda a realidade, seja ela na sua esfera material, seja ela na sua esfera espiritual, ela é boa e racionalmente equilibrada pela intenção do ser divino. O conhecimento desta intenção e desta racionalidade na qual as coisas se ordenam é que vai nos dizer, ou melhor dizendo, definir qual o lugar e como o homem deve se situar na ordem deste universo. Bem? Bom, essas grandes influências de Agostinho, nós vamos então ver essa grande metafísica agostiniana desenvolvida basicamente em 3 obras de momentos distintos de sua biografia. A primeira grande obra que Agostinho desenvolve sua metafísica é o Diálogo sobre a Ordem, que corresponde ao pensamento dele desenvolvido no retiro de Cassicíaco no ano de 386. Ali, Santo Agostinho se debate com o pensamento estoico, com o pensamento neoplatônico e com o pensamento cristão, e constrói sua primeira grande síntese, definindo para ele o que é a ordem. E ele vai entender a ordem como o equilíbrio racional de todas as coisas, tal qual a vontade de Deus quis dispô-lo. A segunda grande obra em que Agostinho vai trabalhar isso será a sua clássica Confissões, sobretudo entre os livros 10 e 13, onde ele vai aprofundar esse conceito de ordem já trabalhado no Diálogo sobre a Ordem, mas vai acrescentar algo ainda ausente nos Diálogos de Cassicíaco, que é uma profunda reflexão acerca do conceito de criação e da função do homem na realidade criada. O que ele vai aprofundar e dar um acabamento bastante sistemático na sua última grande obra, que é a Trindade. Especialmente entre os livros 8º e 15º, Agostinho vai apresentar uma síntese do que ele entende como a condição metafísica do homem na ordem racional do cosmos, trabalhando conceitos de memória, vontade e alma. Agostinho vai mostrar que a realidade humana funciona em analogia à realidade trinitária. E a partir do desmembramento desses 3 conceitos, memória, vontade, memória, vontade e razão, não é alma, é razão, Agostinho então vai demonstrar como que a condição metafísica do homem se desenvolve na história e no tempo. Tá? Bem, nesse sentido, Agostinho, ainda que assuma a metafísica pagã, ao invés do conceito de emanação do pensamento de Plotino, Agostinho vai trabalhar com o conceito de criação, ou seja, significa dizer que um ser inferior não deriva necessariamente de um ser superior, como queria Plotino, mas que todos os seres são criados do nada a partir da vontade racional e equilibrada do ser que as cria, que é Deus.
Nesse sentido, ao invés de conceber a eternidade das ideias como o pensamento platônico, Agostinho vai trabalhar também com os conceitos de forma e de matéria, todavia vai entender que essas ideias que dão forma à matéria e, portanto, constituem a realidade, elas não são eternas, como nós encontramos no pensamento platônico, mas são como que pensamentos e conceitos criados na mente divina, a partir dos quais ele cria os seres na realidade e também, a partir dessas mesmas ideias, ele ordena devidamente todos os seres, compondo a harmonia do universo. Compreender, portanto, esses conceitos que estão inerentes à forma de todos os seres e, principalmente, compreender como eles se relacionam é a grande função do homem que pretende compreender como se organiza a ordem racional do cosmos, a ordem racional do universo e principalmente como ele, homem, vai se situar. Nesse sentido, que a metafísica agostiniana vai trabalhar com dois paradigmas. Ao invés do paradigma inteligível, sensível que nós encontramos no platonismo, Agostinho vai trabalhar com a ideia de eterno e temporal, distinguindo o eterno como a realidade divina e o temporal como a realidade criada. Na realidade temporal é que Agostinho vai encontrar uma diferenciação entre o âmbito inteligível e o âmbito sensível. O inteligível para Agostinho, portanto, não é o que está fora do tempo, mas é simplesmente aquilo que é oposto à matéria. Por exemplo, para Agostinho, a alma é uma realidade temporal, porém inteligível, na medida em que ela é princípio de vida, na medida em que ela abriga nossas faculdades inteligíveis, como a inteligência, a vontade e algumas paixões. O âmbito sensível, que é o âmbito corpóreo, é o âmbito temporal por excelência e é também, não é degradação do ser, como pensavam os platônicos, mas é também princípio de nossa existência na realidade dos seres. Tá certo? Nesse sentido que nós encontramos em Santo Agostinho, especificamente no livro 2 do Livre-Arbítrio, uma distinção da realidade do ser, que ele bebe no platonismo, porém dá uma nova significação à luz do cristianismo. Essa distinção é basicamente a seguinte: Agostinho vai entender que a realidade criada, esta ordem metafísica, ela pode ser dividida em três classes diferentes de seres. E nós podemos compreendê-la estudando essas três classes diferentes. Basicamente são eles: 1. Os seres que possuem apenas princípio de existência, ou seja, os seres que são eminentemente corpóreos. A essa classe, Agostinho coloca a natureza e algumas classes de seres ainda em condição inferiores, como nós poderíamos modernamente classificar bactérias, moléculas, vírus e assim por diante. Ou seja, seres que têm algum tipo de vida, porém é uma existência rudimentar, uma existência basicamente material, uma existência que já está previamente organizada e o homem, ainda que possa alterá-la, ele pode muito mais compreendê-la do que criá-la. A segunda classe dos seres, vai dizer Santo Agostinho, são os seres que possuem, enquanto princípio de vida, também a alma, além da realidade da existência. Nessa classificação, Santo Agostinho coloca todos os animais que possuem vida, porém não possuem um nível amplo de inteligência desenvolvida. Então são todos os seres naturais que possuem um certo tipo de vida instintiva, um certo tipo de vida apaixonada,
porém ainda não possuem um nível de inteligência capaz de lhes dar autonomia em total em relação à vida natural. O único ser que, além de possuir princípio de existência e que possui um princípio de vida desenvolvido ao ponto de lhe dar plena autonomia em relação à vida natural e à programação natural da realidade criada, este ser, diz Agostinho, é o homem. Por isso, ele é denominado por ele como o ser co-criador, ou seja, a imagem e semelhança do ser divino. Porque ele tem não apenas plena autonomia em relação à natureza, ou seja, ele é plenamente livre em relação às causas necessárias da natureza, mas ele é também o ser que é capaz de alterar, compreender e transformar esta realidade natural criada numa certa proporção à imagem do que o próprio Deus o fez na criação. Essa é basicamente a grande influência do neoplatonismo no pensamento de Agostinho, que ele vai cristianizar à luz da doutrina da criação que ele bebe na religião cristã. Em relação ao estoicismo, basicamente o que Agostinho mantém na teoria dele, que vocês vão encontrar nos livros agostinianos, é o conceito de ordem. A grande diferença de Agostinho para o estoicismo romano é a participação de Deus, enquanto ser intencional, no acontecimento da vida dentro desta ordem metafísica. Ou seja, essa ordem não é aleatória e não é programada eternamente, nem está sob a chancela de um destino. Essa ordem possui, anteriormente a ela, um ser intencional que lhe infundiu uma racionalidade e um ser intencional que a governa livremente junto com o homem a partir do conceito que ele também pega do estoicismo, porém cristianiza, que é o conceito de providência. Portanto, Agostinho vai dizer, a ordem da realidade, ela é pré-determinada apenas em um determinado nível. Ela é pré-determinada em um nível natural. Porém, ela tem sobre ela, e aqui é a grande novidade dele em relação tanto ao neoplatonismo quanto ao estoicismo, ela tem sobre ela duas fortes ações livres. A ação de Deus e a ação humana. Duas ações que podem não apenas transformar e criar esta ordem da realidade, como também interferir no seu curso. É aí que vai entrar depois, no pensamento moral de Agostinho, o problema do mal e também o nível de responsabilidade do homem nesse problema e do próprio Deus na condução dele dentro da ordem da realidade. Porque Agostinho vai dizer, a ordem é pré-programada, porém ela tem dentro de si duas liberdades que funcionam também dentro dessa ordem programada da natureza e elas interferem no seu curso, no curso da sua história, no curso do seu desenvolvimento. Tá? Então, de uma maneira bem resumida e sintética, esse é, digamos, o grosso do pensamento metafísico agostiniano no que compete à sua visão de mundo e às suas três grandes influências. Recapitulando, basicamente Santo Agostinho vai trabalhar com o conceito de hierarquia dos seres, a diferença entre o nível inteligível e o nível sensível da matéria, tá? Que ele vai pegar do pensamento neoplatônico, o conceito de ordem racional da realidade, que ele vai pescar do pensamento estoico, especificamente romano de Cícero, tá? E tudo isso pensado à luz da metafísica da criação do cristianismo, a ideia de que por trás de toda essa ordem, por trás de todo esse acontecer da vida, por trás dessa hierarquização dos seres e dessa distinção lógica
dos seres na realidade, existe a ação de um ser divino a partir da criação e a partir da providência. Tá? Isso ele vai infundir do cristianismo dentro dessa metafísica, assim como também o seu conceito de liberdade humana, que é ao qual a gente vai dedicar agora os últimos minutos da nossa aula, falando então da maneira como Agostinho entende a posição do homem nessa ordem metafísica. Como eu disse no início, esse é, digamos, o fim último do pensamento metafísico, sobretudo na visão agostiniana, definir como o homem se situa, ou seja, como nós podemos nos enxergar em relação a essa ordem do universo, em relação a essa ordem do mundo criada e ordenada por Deus. Então vocês me dão 30 segundos para tomar uma aguinha e aí então a gente continua, tá? Então, pessoal, o grande conceito da metafísica agostiniana acerca da condição humana é o que os grandes comentadores de Santo Agostinho convencionaram denominar a metafísica da interioridade agostiniana, que basicamente trata da estrutura da condição humana no espaço, no tempo e no cosmos. Existem dois grandes trechos da obra de Agostinho onde ele desenvolve os conceitos básicos dessa chamada metafísica da interioridade, ou metafísica da condição humana, que dão a Santo Agostinho alguns títulos bem sugestivos, como, por exemplo, o título de ser o precursor do pensamento da interioridade, ou, como vão falar grandes filósofos do século XX, a exemplo de Heidegger, Agostinho é o primeiro grande pensador da modernidade, porque nesta metafísica da interioridade nós já temos grandes linhas de pensamento acerca da subjetividade humana que vão servir de base depois para o pensamento, por exemplo, acerca do indivíduo ético, em Tomás de Aquino, não é? E mais especificamente, mais profundamente, a partir de René Descartes, onde nós vamos ter todo o pensamento da subjetividade moderna, que será, em larga medida, devedor dessa metafísica da interioridade agostiniana por diversas formas de influência. Os dois grandes textos de Agostinho acerca desse tema são especificamente as Confissões, entre os livros 6 e os livros 9, onde Agostinho especifica o conceito de vontade, não é? Da vontade dividida, como a vontade age diante do vício, da virtude e do problema do pecado, o conceito de inteligência, o conceito de memória e também o conceito de espírito, tá? Nos livros 8 a 15 do A Trindade, ou De Trinitate em latim, Santo Agostinho vai desenvolver também esses três conceitos, o conceito de memória, o conceito de vontade e o conceito de inteligência, porém, diferentemente de Confissões, onde ele trata esses conceitos numa explicação mais existencial, a partir da factualidade do acontecimento delas na condição humana, no De Trinitate, Agostinho vai trabalhar os conceitos de memória, vontade e inteligência dentro de uma espécie de psicologia da condição humana. E aí ele vai ter um pensamento muito mais técnico e muito mais filosófico até do que o que ele apresenta em Confissões. E aí nós temos, nesses dois tratados, entre os livros 6 e 9 de Confissões e entre os livros 8 e 15 do De Trinitate, a grande sistematização da psicologia da subjetividade agostiniana, que possui como ponto de partida uma ideia que ele pesca na teologia e transforma numa premissa filosófica que é a ideia de imago Dei, ou seja, a ideia de que o homem é
imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que o homem é, ao mesmo tempo, um ser racional e volitivo, ou seja, um ser que produz intenção. Melhor dizendo, nós não somos apenas capazes de pensar sobre a realidade, mas nós somos também capazes de agir sobre a realidade. E nós somos capazes de agir sobre essa realidade, transformando ela e criando novas realidades, novas situações e novas ações a partir da nossa liberdade, o que nos torna responsáveis, ou melhor dizendo, corresponsáveis pela condição da ordem do mundo criado. Então Santo Agostinho vai dizer, depois na sua filosofia moral, tá, que o homem é responsável pelo mal que acontece na realidade, pelo mal que acontece dentro da ordem criada, justamente por essa sua capacidade de ser intencional, de agir racionalmente na realidade a partir de sua vontade. Nesse sentido, Agostinho vai dizer lá no livre-arbítrio, mas especificamente nas confissões, que o homem participa da criação de três formas: existindo pelo seu corpo, vivendo e existindo por sua alma racional, conhecendo por sua razão e agindo pela sua vontade livre. Portanto, são essas as grandes faculdades com as quais Deus nos criou, seres bons, para que nós participemos de sua criação como seres co-criadores, como seres corresponsáveis por ela, existindo, vivendo, conhecendo e agindo sobre ela. Então, Santo Agostinho vai, à luz do platonismo, entender a condição humana como dividida em corpo e alma substancialmente. Mas, ao invés de entender o corpo como uma degradação, Agostinho vai entendê-lo como constitutivo, junto com a realidade anímica, da existência humana. Portanto, como corpo nós definimos tudo aquilo que é a matéria corporal a partir da qual nós existimos e a realidade instintiva das paixões com a qual nós também vivemos. Todavia, diferentemente dos animais, nós possuímos também uma alma que é racional, ou seja, capaz de compreender a realidade e a verdade. Ela é volitiva, ou seja, é capaz de agir livremente sobre esta realidade, e ela é também espiritual, ou seja, ela é capaz de transcender-se e de se comunicar com a realidade divina. A partir desse entendimento da posição do homem no cosmos, Agostinho vai constituir duas grandes teorias que derivam, eu diria, de sua metafísica. Uma no âmbito moral, que é a teoria do mal, e a outra no âmbito do conhecimento, que é sua teoria da iluminação, sobre as quais eu vou apenas citar algumas linhas gerais do pensamento dele. Acerca da teoria do mal, tomando o conceito de ordem, Agostinho vai dizer: tudo o que está dentro da ordem, por ter sido criado, é uma realidade boa, inclusive o homem e sua liberdade. O mal, portanto, não pode ser uma substância, porque se ele fosse uma substância, ou ele teria que estar fora da ordem, o que é logicamente inadmissível, ou ele teria que pertencer à ordem, o que lhe levaria à sua completa destruição, ou seja, ela retornaria logicamente ao nada. Portanto, o mal só pode consistir num defeito da ordem criada. E tal defeito, diz Agostinho, ou seja,
ele não vai usar a palavra defeito, ele vai usar a palavra corrupção, ela tem origem na ação livre do homem. Portanto, o mal só existe dentro da ordem enquanto a criatura humana está doente pelo mau funcionamento de sua liberdade. A partir dessa teoria do mal, então também ele vai desenvolver a sua doutrina da graça, a doutrina do perdão e assim toda a metafísica dele do final da obra de Agostinho, tá? Mas ela tem como ponto de partida esse princípio de que o mal não pode ser uma realidade substancial, mas ele é apenas uma realidade da ordem do fazer, ou seja, um defeito. É uma má ação que gera uma disfuncionalidade lógica no transcorrer da ordem, uma disfuncionalidade que é imediatamente também corrigida pelo ser criador a partir de sua providência e corrigida também com a coparticipação do homem a partir do bom exercício virtuoso de sua liberdade. Tá? Isso é o que Agostinho vai desenvolver, especialmente a partir do livre-arbítrio, mas também das confissões e mais especificamente da sua doutrina da graça, do final de sua obra. Quanto ao âmbito do conhecimento, pessoal, nós temos a figuração da teoria da iluminação em Santo Agostinho, desenvolvida especificamente em Solilóquios e no De Trinitate. A teoria da iluminação agostiniana, ela tem um princípio básico que ele pega do neoplatonismo. Ele já está presente lá naquele mito da caverna famoso que nós estudamos sobre Platão, que é a ideia de que conhecimento, ou seja, o ato de conhecer, significa ver a realidade tal como ela é e se mostra. Ou seja, quem conhece, ele não produz nada, ele apenas vê, ele apenas enxerga a realidade tal como ela é. Nem visão agostiniana, enxerga a realidade tal como ela foi criada por Deus e tal como nós fomos colocados e situados dentro dela em certa ordem racional. Este conhecimento se dá pela apreensão da realidade em duas vias, especificamente a via dos sentidos, pelas quais nós aprendemos a realidade material, e a via da memória, pela qual nós aprendemos a realidade inteligível. Aqui nós temos uma das grandes teorias das quais Agostinho é precursor, a teoria da memória, amplamente desenvolvida por Bergson e Freud a partir do século XX. Agostinho vai dizer que o conteúdo dessa memória são basicamente imagens e conceitos que nós produzimos, ora por uma atividade racional da consciência, ora por uma atividade até inconsciente, a qual nós não temos total domínio, não é inteligível sobre ela. A produção do conhecimento se dá a partir da iluminação desta realidade que nós aprendemos, que acontece por duas vias. Essa iluminação acontece pela via da razão, ou seja, pela produção de um raciocínio. É o que ele chama de ciência e desenvolve no livro 11 da Trindade. Ou seja, quando eu faço ciência, eu então penso e produzo um conceito a partir de uma realidade que eu aprendi ou da matéria ou via memória. E também pela produção da sabedoria, que Agostinho desenvolve no livro 12 do De Trinitate. Sabedoria é o desenvolvimento da capacidade de situar este objeto, esta realidade que eu conheci, racionalmente, logicamente, dentro da ordem do cosmos, dentro da ordem do universo. Ou seja, eu produzo um conceito sobre determinado objeto e eu tenho capacidade de localizá-lo devidamente dentro da ordem, tanto em seu nível metafísico, quanto em seu nível natural, quanto também em seu nível jurídico. Então, a partir dessas duas vertentes, ciência e sabedoria, eu então consigo produzir devidamente conhecimento. Na modernidade, nós vamos desenvolver essas duas já na escolástica, na verdade, no final da escolástica, lá pelo século XIII e XIV, mas especificamente na modernidade,
nós vamos desenvolver essas duas vertentes do conhecimento agostiniano em âmbitos separados. Um vai ser o campo científico, o outro vai ser o campo da ética. Em Agostinho, eles se misturam e se imbricam bastante nessa teoria do conhecimento que nós costumamos classificar como sendo um tipo de realismo idealista moderado. Ainda que possa parecer uma aporia aquilo que eu estou dizendo, é que Agostinho nem pode ser classificado plenamente como um realista, porque ele é um platônico de formação, mas também não pode ser colocado como um idealista ortodoxo, ou seja, no sentido forte do termo. Agostinho bebe dessas duas vertentes, mas ele tem uma originalidade que arbitrariamente eu classificaria como uma metafísica existencial, onde ele pega elementos de várias vertentes teóricas, mas constitui uma mundividência bastante original, que nós modernamente classificamos como uma visão de mundo existencial, onde ele vai trabalhar como principal fundamento situar o homem dentro do espaço e do tempo e dentro da ordem do universo. Tá? Então são essas as linhas gerais bem introdutórias do pensamento agostiniano, que vocês podem aprofundar também nos slides que estão anexos a essa aula e, respectivamente, nas obras indicadas e nos comentadores indicados para esse tema. Muito obrigado e um bom estudo a todos.